da noite, e aí quando ele começava a cochilar, ele se levantava e fechava a janela. Mas só que um dia, por essas coisas da vida, deixaram a janela aberta. E ele estava dormindo, né? Ele estava dormindo e ele sentiu vontade de ir no banheiro. Né? A gente não acorda de noite, às vezes, com vontade de ir no banheiro. Aí ele se acordou, só que ele tinha um hábito. O hábito dele é que ele dormia, mas quando ele queria se levantar, ele não saía de lado da cama, ele saía pela testeira da cama. Existe a cabeceira da cama e existe a testeira da cama, né? Cabeceira ele bota a cabeça, testeira ele bota os pés. E ele tinha mania de sair da cama pela testeira da cama. Aí o que acontece? A janela estava aberta, ele se acordou para ir no banheiro e já aproveitava e fechava a janela. Só que quando ele está saindo pela testeira da cama, o que acontece? Ele pisa em cima de um elemento que tinha entrado dentro do quarto dele. Agora vocês imaginam aí o susto, né? Ele, quando ele bota os pés no chão, ao invés de encontrar o chinelo, encontra um homem. Naquela situação, né, eles começam a lutar, começam a se agarrar e ele tenta segurar aquele homem e jogar ele pela janela do quarto. Acontece que a esposa dele, que estava deitada na cama, dormindo, ela estava sonhando com a mãe dela. Quando ela escuta aquela confusão dentro do quarto daqueles homens, né? Ela entendeu que aquele homem era a mãe dela. Aí ela se agarrou com o marido dela e com aquele elemento que estava dentro do quarto. Ficou os três lá agarrados, embolados, ele tentando jogar o meliante pela sacada lá do quarto, né? E a mulher agarrada com ele, pensando que ele estava querendo jogar a mãe dela para fora, e ficou aquela situação até que ele conseguiu se desvencilhar dela e jogou o elemento para fora. Quando ele caiu no chão, né? Quando ele caiu no chão, da mesma forma que ele cai, ele se levanta e sai correndo, vai embora. E ele fica olhando aquela situação, como é que pode, rapaz? Era um ladrão, ele fecha a janela, fica pensando, mas o camarada caiu aqui de cima, não quebrou uma unha, não arranhou nada, do jeito que ele caiu, ele saiu correndo e foi embora. Como é que pode um negócio desse? A pergunta é, quem foi que protegeu aquele elemento? O que vocês acham? Vocês acham que quem protegeu foi Deus ou foi Satanás? Era um elemento, era um ladrão, mas ele foi jogado lá de cima para baixo. Ele caiu, se levantou e correu e fugiu. Quem que protegeu ele? O que vocês acham? Muitas pessoas respondem assim, não, quem protegeu ele foi Satanás, porque o bicho é ruim. Então todo mau elemento Satanás protege. É mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós todos somos protegidos por Deus. Somente Deus é que protege os seus filhos. Satanás não tem o poder de proteger ninguém na face da terra. A Bíblia diz que Satanás ele só faz o mal. Toda e qualquer maldade que existe nesse mundo é fruto de Satanás. Não participa da mente de Deus. Os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus, as decisões de Deus são decisões de amor. Todas as maldades que existem nesse mundo é provocada por Satanás. Deus, ele só tem amor para nos dar. Agora, a graça dele, a bondade dele vai nos protegendo, vai nos guardando, vai nos livrando. Mas só que tem situações que a gente se mete onde não é chamado. Tem escolhas que a gente faz que a gente tem que pagar pelas consequências dessa escolha. Por exemplo, a pessoa sobe num prédio, aí se joga lá de cima. Aí no meio do caminho ela se arrepende e pede perdão a Deus. Deus perdoa? Perdoa. Mas só que ela vai sofrer as consequências, vai estarrachar no chão. Ah, mas Deus perdoou. Sim, mas perdoa, mas tem as consequências. Então Deus nos ama. E Deus nos guarda, Deus nos protege. Deus vai lidando com você para que vocês possam lidar com as suas frustrações, com as suas decepções,
com as suas dificuldades. Nós vivemos num mundo de dor, de sofrimento, e Deus, através do Espírito Santo, vai trabalhando através da sua graça e vai lhe protegendo, ele vai lhe guardando. Só que você precisa estar atento à voz do Espírito Santo, porque senão Satanás, ele toma posse e ele manda e desmanda na sua vida. Mas vamos voltar à pergunta inicial. Bom, aquela pessoa que ele jogou lá em cima e caiu embaixo, quem protegeu ele? Deus. Satanás não protegeu. Mas como assim que Deus protegeu? É porque alguém, ele é um bandido, ele é um mau elemento, mas alguém na casa dele intercede por ele. Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, às vezes é um irmão. Alguém pede a Deus, intercede a Deus por ele. É por isso que tem pessoas que são esfaqueadas, pessoas que recebem várias balas, pessoas que são violentadas de várias formas e não morrem. Por quê? Porque alguém intercede a Deus por elas. Agora, vai ter um dia que ela vai ter que sofrer as consequências da escolha dela. Porque Deus, pelo amor que ele tem, ele nos protege, nos guarda, nos livra de tudo. Mas chega um dia que é o dia de se prestar contas. É o dia de juízo. É o dia em que Deus, vai tomar a conta das coisas. Por exemplo, quando eu criava meus meninos, que agora já são rapazes, e eles faziam uma traquinagem, eu dizia assim para eles: vocês querem apanhar agora ou depois? Aí o menino era pequeno, muito sabido, ele dizia assim: depois. Qual era o menino que ia dizer que queria apanhar naquela hora? Então todas as traquinagens que eles faziam, eu perguntava: vocês querem apanhar agora ou depois? Aí eles diziam: depois. Mas tinha um dia que eles faziam uma coisa muito séria, muito grave. Aí eu dizia assim: olha... Culto ao ar livre, 22 de março de 2024, Rua Luiz Maranhães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. E esse é o... Eu encontrava com eles, vocês querem apanhar agora ou depois? O microfone falhou, mas nós vamos continuar. Forte, muito grave. Aí disse: não, hoje é dia de prestar conta. Hoje é dia da gente acertar aquelas contas. E eles um dia desse estavam perguntando: pai, como era que o senhor se lembrava de tanto da coisa? É porque você está apanhando por isso, por isso, por isso e por isso. E eles ficavam perguntando: como é que o senhor se lembra de tanto da coisa? É porque quem apanha, diz que quem apanha não esquece, mas quem bate esquece. Deus, na sua maravilhosa graça, ele não nos castiga. Deus, ele não nos maltrata. Deus, ele nos disciplina, ele nos orienta, ele nos ensina. Agora, muitas vezes nós não queremos ouvir e viramos as costas para ele. E isso não quer dizer que Deus é mau. Deus, ele é bom. Mas as nossas escolhas, as nossas opiniões, as nossas ignorâncias nos levam para caminhos tortuosos. E nós estamos reunidos aqui para quê? Para nós termos a sensibilidade do Espírito Santo. Sim, porque Deus está no céu, Jesus Cristo intercede a nós diante de Deus no santuário celestial e nos deixou o Espírito Santo, que é aquele que está do nosso lado, falando ao nosso ouvido: esse é o caminho, andai por ele. E quando nós buscamos as coisas de Deus, nós buscamos também ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele está atento a nós. Feliz daquele que está atento à voz do Espírito Santo. Feliz daquele que está atento à palavra de Deus. Deus é muito grande, Deus é muito generoso, mas nós é que fazemos as escolhas. Eu gostaria de dizer para vocês que Deus hoje, através do Espírito Santo, convida cada um de nós para fazermos uma reflexão, pararmos e refletirmos a nossa vida, o que nós fizemos, onde nós estamos, aonde nós queremos chegar. Às vezes a gente pensa que o tempo já passou demais, já fomos longe demais, não há mais retrocesso, mas a Bíblia diz que o dia que Deus conhece é o presente, é o hoje. Hoje é o dia de nos recomendarmos a Ele, suplicarmos e reconhecermos as nossas falhas, nossos erros
e pedimos perdão dos nossos pecados. Se nós, hoje, ouvirmos a voz do Espírito Santo, que possamos refletir nisso. Porque quando nós nascemos como criaturas de Deus. E como criatura de Deus, nós nascemos condenados à morte, condenados ao sofrimento. Por quê? Porque nós somos a descendente de Adão. E Adão nos deixou como herança a morte, a dor, o sofrimento. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso representante. Porque quando nós nascemos, nosso representante é Adão. E como representante, Adão morreu e deixou para nós como herança a morte. Mas Jesus Cristo, segundo Adão, ele morreu e deixou para nós como herança a vida eterna. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo que nós aceitamos Ele como nosso representante. E se Ele é o nosso representante, a herança que Ele nos deixou é a vida eterna. Então, fazemos bem. Toda oportunidade que tivermos de aceitarmos a Jesus como nosso representante, voltando o microfone agora, como nosso Salvador, nosso professor é o momento de reconhecer João Ivo, aqui no curso ao ar livre, nesse dia 22 de março. O convite que Deus faz nessa noite 2024, é que não deixe Luiz de ouvir Maranhos, a voz do Amorim, Espírito Fortaleza, Santo. Ceará, Brasil. Para onde nós iremos se só Ele, só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Que possamos fazermos uma reflexão, repensarmos, tirarmos de nós aquele preconceito, aquela ignorância e repensarmos que só quando nós nos recomendamos a Deus, só quando nós buscamos a Deus em oração e suplicamos a orientação, a proteção do Espírito Santo, é que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Até então somos criaturas. E como criaturas nós somos condenadas à morte, condenadas ao sofrimento. Mas a Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus como seu representante, diz que nenhuma condenação há para que os que estão em Cristo Jesus. Então faz bem nós aceitarmos a Jesus, professarmos fé a Ele e nos recomendarmos Ele a cada dia. Mas tanto que eu me recomendo a Deus, e é tanto do problema, tanto da dificuldade, sim, porque nós vivemos no terreno encantado do pecado. Nós vivemos num mundo arrodeado de maldade, de dor, de sofrimento, de decisões equivocadas. Por isso que nós precisamos arejar nossa mente com o Espírito Santo, recomendando a Deus todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. A grande pergunta é: quantos desejam nessa noite, renovarem a sua aliança de se recomendarem a Deus, buscarem ao Senhor e aceitar a Jesus como seu representante nessa terra? Quantos gostariam? Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa estar a cada momento perseguindo nós e influenciando a nossa mente e nos dando serenidade para fazermos boas escolhas, tomarmos decisões sábias, para enfrentarmos as dificuldades desse mundo. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé e vamos fazermos oração? 22 de março de 2024, culto ao ar livre. Esse é o professor João Meu Deus Ivo. E Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos concedido o fôlego da vida. O Senhor nos tem concedido, na medida do possível, Pai, saúde, disposição para enfrentarmos as dificuldades, as lutas e as conquistas do dia a dia. Muito obrigado, Pai querido, porque o Teu Santo Espírito está sempre nos guiando, sempre nos orientando, sempre nos ajudando. Mas, ó Pai querido, perdão pelos nossos pecados, perdão, ó Pai querido, pelas nossas opiniões, perdão, ó Pai querido, pela nossa ignorância, que muitas vezes não reconhecemos a Tua graça, não reconhecemos a Tua misericórdia, não reconhecemos, ó Pai, a Tua disponibilidade em cuidar de nós, em protegermos nós, porque às vezes nós somos ignorantes, ó Pai, mas perdoa, tem piedade de nós, ó Pai querido, e releva a nossa ignorância, releva, ó Pai, os nossos pecados. Pai querido, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, abençoe a cada pessoa aqui representada,
Que a tua bênção, ó Pai querido, possa atingir cada família aqui representada. Que a tua bênção, ó Pai, possa adentrar cada casa dessa rua. Que a tua bênção, ó Pai, possa nos acompanhar. E que se encontrarmos com alguma pessoa, algum parente, algum conhecido, que possamos, ó Pai, também contribuir abençoando eles com palavras, ó Pai, com atitudes que sejam generosas, que sejam afáveis, que sejam bondosas. Pai querido, dai-nos uma noite feliz, que os teus santos anjos possam velar por cada um de nós, que ao Pai querido deitarmos, possamos conciliar o nosso sono, possamos ter um sono reparador, que possamos, ó Pai, ter o lenitivo de descansarmos nos teus braços e dormirmos, e o pouco que dormirmos possa ser revigorante para a nossa vida e para o nosso corpo. Pai querido, cuida de nós, porque nós não sabemos nos cuidar. Nos proteja e nos guarda. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Jesus.